Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Animados para a apresentação? Não, Como assim não? com dor de barriga já. Para com isso. Um pouco nervosa já, deu até um nervoso. Deu até um nervoso? Calma, vai dar tudo certo. Tipo, meio que infartando, sabe? Não, não é para entrar para a estatística do infarto e do AVC, pelo amor de Deus. Né? Vamos evitar essa estatística. Pessoal, vamos lá, vamos conversar um pouquinho então sobre a apresentação, tá? De vocês. A apresentação vai precisar ser feita também na forma que estão sendo feitas as aulas, tá? Online, a gente vai fazer nesse formato de reuniões, para que nós conseguíssemos contemplar as datas que foram pedidas para a realização de apresentação, a gente precisou dividir em grupos, tá? Eu enviei para vocês a planilha, vocês deram uma olhada? Tá todo mundo lá? Eu não esqueci de colocar ninguém. Sim, todo mundo lá. Tá. Porque eu puxei essa listagem do que aparece para mim na disciplina de TCC 2, tá? Eu acredito que não esteja faltando ninguém, mas se tiver, vocês me avisem, por favor, para eu poder incluir. Então, nós vamos dividir dessa maneira. Serão grupos, tá? De no máximo 5 alunos cada vez. Nós formatamos como era da maneira presencial, então o horário, vocês viram que é pela manhã, que era o horário de estágio de vocês, tá? Então, nós vamos acessar de manhã as reuniões. Eu vou enviar o link, tá? Direitinho no grupo para vocês, para não ter problema nenhum, tá? Então, ó, vou compartilhar aqui para mostrar para vocês como que vocês vão formatar os slides e qual que vai ser a regrinha de apresentação. Estão conseguindo visualizar minha tela? Sim. Então, assim, ó, a apresentação vai ser feita em PowerPoint, porque eu fiz um teste e para fazer no formato de banner, a visualização fica muito ruim pela tela do computador, tá? Mesmo colocando as letras maiores, não fica legal. Então, a gente vai formatar em PowerPoint, apresentação de slides, o tempo de apresentação, no máximo 10 minutos, contando com a apresentação e as perguntas que os examinadores vão fazer para vocês, tá? Então, a apresentação oral de vocês, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar, ela gira em torno de 7 minutos. Não tá aparecendo, Gi, para você? Alguém tá me dizendo no chat que não tá aparecendo a tela. Apareceu agora. Apareceu? Tá. Então, vai girar a fala de vocês entre 5 e 7 minutos. Então, vocês já precisam se programar para esse tempo, tá? Que era mais ou menos o tempo também que vocês tinham no banner, tá? Não vai ficar muito diferente, não. E aí, o restante do tempo fica para as colocações da banca examinadora, ok? O valor é de 0 a 4.000 pontos. O que a gente vai avaliar? A forma de metodologia científica, a coerência do tema, o desempenho de vocês na apresentação oral mesmo, como é que vocês vão fazer essa apresentação e o domínio sobre o tema. Ou seja, eu fiz uma pergunta lá para o Caio sobre o tema dele. Ele tem que saber discorrer sobre o tema. Ele tem que saber responder minha pergunta, ou então ele vai ter que dizer assim, olha, não, essa parte eu não pesquisei, eu pesquisei mais isso. Ele tem que me mostrar que ele está dominando o tema que ele estudou. Tudo bem? Nos slides, assim como era no banner, precisa ter a citação de texto, tá? Assim, tem que ter as referências no final e as citações no texto,
tá? Por quê? É isso que demonstra a metodologia que vocês utilizaram, tá? Só entra nas referências bibliográficas da apresentação aquilo que vocês usarem na apresentação. Ah, Ana, eu usei 50 autores, mas para fazer a minha apresentação, eu só consegui, porque a apresentação é um tempo curto, vocês vão ter que enxugar isso. Eu só consegui colocar 10 autores. São essas 10 referências que vão entrar. Tudo bem? Sim. É de responsabilidade de vocês entrar, acessar o link. Oi. A Kathleen falou que ela não está conseguindo entrar. Não sei se está aí para você aceitar ou não. Deixa eu ver aqui. Ó, ela não aparece na minha tela para entrada. Pede para ela sair e entrar de novo. Agora apareceu a Ariadne. Ah, tá. Eu vou falar com ela aqui. Pede para ela sair e entrar de novo para ver se ela aparece para mim. Ela não está aparecendo a entrada. Tá bom. Então, ó, vocês precisam. Eu vou enviar o link para vocês. Vocês precisam acessar esse link no horário correto e estar prontos naquele horário para fazer a apresentação, tá bom? Então, assim, a gente vai prezar pela questão de pontualidade, porque alguns professores vão precisar terminar as apresentações de vocês e entrar em aula, porque ainda tem aula no período da manhã, com vista de prova e coisas assim, de disciplinas que já tiveram. Então, a gente precisa respeitar os horários, tá? Chequem na planilha dias e horários que vocês estão alocados. Aí eu já mandei bonitinho para vocês já terem isso, já saberem dia e hora que vocês vão estar para apresentar. Tudo bem? Sim. Sim. Ana? A apresentação vai ter que ser feita por vídeo ou pode ser só por áudio? Então, o ideal é que seja feito com vídeo também, né? Que é o que fica melhor para apresentar. Eu acho que aí a gente tem que, dentro da apresentação, fazer como a gente fazia. Agora ela apareceu aqui para mim. Como a gente fazia presencialmente, né? Deixar a câmera aberta, tá? Então, vocês arrumem bonitinho, passa perfume, arruma o cabelo, tira o pijama. Fica bem bonitão para apresentação de TCC. Porque é uma coisa formal, né? É uma apresentação formal. Então, a gente tem que manter essa formalidade, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o modelo que eu fiz, tá? Eu vou enviar também para vocês no grupo um modelo de slide, tá? Para vocês não ficarem quebrando a cabeça e para ficar padronizado. Porque assim, não vai poder dizer assim, a Ana deu uma nota melhor para a Luísa, porque a Luísa conhece um cara que faz formatação de slides e fez um fundo com bolinhas prateadas e não sei o quê. E aí, a Marcela não tinha quem fizesse isso para ela, fez um slide mais simples. Para não ter esse problema com a questão de estética do slide, eu preferi fazer uma padronização, tá bom? Então, eu vou enviar para vocês o padrão. É aquele padrão que vai ser utilizado. Então, realmente, o que vai ser avaliado é o seu trabalho, conteúdo científico do que vocês abordaram. Tudo bem? Sim. Sim. Ok. E deixa eu achar aqui primeiro. Eu gravo tanta coisa, gente. Eu me perco. Ana, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. A apresentação vai ser na ordem que a senhora colocou na planilha? É. Tá. Tá? Pra gente não evitar problemas, a gente deixa... Eu puxei, gente, assim, ó, ordem alfabética, tá? Pra não ter... E Amabile, nossa, eu sempre dançamos na ordem alfabética. Ana, Amabile. Pois é, né? Não, mas eu tô em terceira aí. Então, ainda tem outros na frente, aí, ó. Você deu sorte. Mas eu queria ser a primeira. Ainda bem que não vai brigar para não querer apresentar. Então, ó, vai ficar assim. No primeiro slide, vocês vão colocar o título,
do trabalho de vocês, o nome de vocês e o nome do orientador, que é o nome do tutor online, tá? Que é quem fez a orientação do trabalho de vocês. Aí a gente vai ter um slide com a introdução. Isso aqui, essas demarcações, vocês podem retirar, tá, gente? Isso aqui é só para vocês usarem o pano de fundo. A forma que vocês vão colocar o layout do slide, tudo bem, vocês podem modificar. Então, vai ter um slide com a introdução do trabalho, que é a mesma coisa que tinha no banner. Um com os objetivos do trabalho de vocês. E aí, eu deixei, ó, 3 slides de fundamentação teórica. Ah, é obrigatório usar os 3, Ana? Não. Isso vai depender do tema de cada um de vocês, tá? Alguns temas são um pouquinho mais enxutos, não vai precisar usar tanto texto. Outros temas são um pouquinho mais longos, vai precisar usar um pouco mais. Então, aí consegue ter essa lababilidade, tá bom? O último slide é de conclusão, né? O 7º slide fica para conclusão do trabalho de vocês. E o último entra as referências bibliográficas. Lembrem que a referência bibliográfica só vai entrar o que eu usei aqui, ó, na minha apresentação, tá? Não entra aquela referência toda que vocês usaram no trabalho de vocês. É diferente. Só entra exatamente como no banner. No banner também a referência só entra daquele que eu usei para construir o banner. Aqui, como é apresentação em PowerPoint, só vai entrar aquilo que eu usei na apresentação, tá bom? Isso é metodológico, né? É assim em todo lugar, tá? Vamos lá, agora dúvidas que vocês tenham. Professora, tenho uma dúvida. Diga-me. Então, na fundamentação teórica, basicamente o que a gente fez no TCC1, porque eu pesquisei sobre slide de apresentação de TCC e fala que é mais em tópicos, né, Sim, vocês vão colocar os tópicos, mas assim, você vai colocar do seu trabalho completo, as coisas mais importantes. E você vai explicar, caso, né? vai conseguir escrever um texto muito cheio, porque senão vocês poluem o slide, tá? Então, vocês vão ter que colocar alguma coisa que seja como um lembrete para vocês. E a partir daquilo, vocês vão discorrer sobre o assunto, tá? Entendi. Professora, você vai mandar o slide hoje? Ou você... Mando, já mando no grupo de TCC, tá bom? Eu não consegui pelo meu portal colocar as coisas para vocês pelo portal. Então, eu vou mandar tudo pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Professora, deixa eu te perguntar. Para a gente enviar o trabalho lá na defesa, a gente tem que enviar antes da apresentação? Eu acho que lá você já vai enviar quando já terminou tudo, né? Porque vocês têm que ter o nome, acho que do pessoal que participa da banca. Apesar que agora vocês já têm. Então, já pode mandar. E no caso, tem que colocar os 2 que vai ser da banca, é isso? Os 2 professores que vai... Ou coloco todos? Eu preciso entrar no portal para ver o que eles estão exigindo para enviar, Má. Eu não sei te dizer agora se é só isso, porque minha memória falha. Tá bom, então. Então, eu tenho um trabalho faz um tempinho já e já abriu esse negócio da defesa. Só que como eu não sabia os professores da banca, eu já enviei o meu. Tem algum problema? Se tiver, a tutora vai te pedir para reenviar. Só mas tutor, negócio da defesa, ele fala que é o coordenador. Então, mas aí você tem que estar com tudo pronto, não é? Porque você tem que mandar já em PDF. Deixa eu abrir aqui. Sim, é em PDF. Você tem que mandar em PDF. Peraí. O importante é que vocês não podem perder o prazo, que a única coisa que eu tenho medo é que vocês percam o prazo, pelo amor de Deus, porque depois a gente não consegue fazer alteração de prazo dessa parte online. É porque como saiu o nome de quem ia avaliar, a Vanessa mandou ontem,
E aí, para alguns, ela já tinha. A tutora não colocou que seria específico, tem que colocar o nome na banca. Ela avaliou e falou: ó, agora tá ok, é só mandar em PDF. Não falou então que tudo teria bem. que pôr. Aqueles que ela autorizou, não tem problema. É que o semestre passado, os tutores estavam querendo que vocês colocassem com o nome da banca. E aí tinha que esperar a banca acontecer para a gente saber, porque eu consigo formatar essa apresentação mais para o finalzinho, né? Não, aqui acho que nenhum deles está exigindo o nome dos orientadores, dos avaliadores, então não tem problema. Então vocês já podem enviar a versão final. Até quando que é o prazo aqui? A gente pensa numa internet lenta. É até dia 15, segunda. É. No Então meu já também, tá enviem. até dia 15. Agora vocês já têm tudo, enviem para evitar perder prazo. Professor, aí a gente coloca só os dois, né? Que estão na banca, é isso? Isso. Se for inserir avaliador, coloque aqueles que eu mandei para vocês. Tá? Mas aqui não está exigindo, não. Esse semestre eles não estão pedindo. Então pode mandar só o trabalho. Semestre passado eles pediram. Professor, e quanto que é o mínimo de nota que precisa? Geralmente são 60%, né? Que é o que a gente faz pela média da universidade. Então, de 4.000, 2.400 pelo menos. Mas aí vai depender do que vocês tiraram na teoria também, né? Para aprovação. Não é só a apresentação que conta. Ah, então no caso, se tirou 6.000 na teoria, ainda precisa de mais 2.400 de apresentação? Ainda precisa de nota de apresentação, porque é o que compõe tudo. A nota de apresentação fica atrelada. Ah, tá bom. Tá? O professor, Oi. no caso, eu não consegui entregar a parte 3, a atividade 3. Seria como eu dar continuidade? Eu conseguiria Eu tirar acho que ela não vai aceitar o seu envio da defesa. Porque precisa enviar a parte 3 para poder aceitar a defesa, né? Entendi. Tudo bem, então. De qualquer forma, tenta fazer o envio, se a plataforma aceita. Mas eu acredito que não, tá? Eu acho que vocês precisariam ter, porque é prévio, né? A atividade 3 é anterior. E a atividade 3 aqui, ó. Obrigada. Ela fechou dia 5, né? Sim. Eu não consegui porque na hora configurou tudo as normas. Aí eu não consegui entregar. Entendi. Mas você nem chegou a conversar com a sua tutora, nada? Ela falou que, infelizmente, ela não poderia fazer nada. Sem contar que teve coisas que eu acho que ela nem corrigiu direito. E ela deu nota, assim, aleatório. Entendi. Tá. Então ela não vai, você não vai conseguir enviar provavelmente a parte da defesa, porque tem que ter a atividade 3 prévia. Entendi. O que mais, gente? Obrigada, viu? Nada, imagina. Ô, Ana, tem uma nota da parte teórica, uma nota mínima na parte teórica para a gente estar apresentando ou não? Eu acredito que porque eles não enviam para a gente essa parte da teoria. Então, desde que vocês tenham entregado todas as atividades, vocês podem fazer a defesa. Só que se não atingir depois a nota teórica, fica reprovado da mesma maneira. Entendi. Tá? Tá.
Tem uma coisa que eu vou ter um pouquinho de dificuldade, aí eu preciso conversar com vocês de como a gente conseguiria formatar isso. Notas. Quando a questão é presencial, eu consigo conversar, né? A banca examinadora se reúne e a gente vai fazer da mesma forma. Terminando a reunião de vocês, né? A gente vai pedir para que todos saiam da reunião, fico só eu e o professor que está avaliando, ou quem está avaliando, a gente faz uma reunião à parte, discute todos os itens e faz a pontuação de nota, tá? Quando é presencial, assim que a gente termina a discussão, faz a avaliação, a gente diz a nota para vocês, tá? Nós temos aí uma questão um pouquinho delicada por ser esse tipo de formato, porque eu não consigo ter contato individualmente com cada um de vocês. E aí, a gente tem uma questão que eu preciso saber se vocês autorizam que eu coloque essa nota numa planilha e divulgue para vocês. Por quê? Eu colocando essa nota planilhada, todo mundo vai abrir a planilha, todo mundo vai saber a nota de todo mundo. E isso pode ser um problema. Ou então, vocês precisam me dar uma ideia de como a gente pode fazer isso. Exemplo. Sei lá. Eu tinha pensado que talvez vocês pudessem criar um grupo só com os alunos de TCC 2 nosso, da fisioterapia, porque naquele grupo que eu mando a mensagem para vocês, ele tá também o pessoal da educação física. Então, talvez criar um grupo só nosso, vocês me inserem nesse grupo, e aí eu consigo passar a nota de cada um individualmente por mensagem. O que vocês acham melhor? Eu acho melhor. Boa. Eu acho melhor individualmente. Tá. Então, Van, tudo bem você ficar responsável pela criação do grupo? Não, tudo bem. Eu monto o grupo. Tá. Aí, assim, eu vou colocando as pessoas no grupo, aí vocês, assim, se eu esquecer de alguém, alguma coisa assim, ou não entrar no grupo, vocês me mandam uma mensagem no privado, porque às vezes eu esqueço, né? Sim, é muita gente, acaba às vezes passando sem querer, a gente não consegue visualizar. Isso, e aí eu faço isso. Eu vou planilhar as notas de todo mundo. Assim que eu tiver tudo prontinho, eu vou mandando para vocês individualmente as notas. Tá bom. Tá? Por quê? O lançamento dessas notas não sou eu quem faço. Tá? Então, às vezes, para vocês não terem essa espera de ficar, porque eu sei que gera uma ansiedade para saber se foi, se não foi. Então, eu acho que essa forma fica melhor. Eu já tento pegar, então, por exemplo, quem apresentou na segunda-feira, eu tento na segunda-feira mesmo já fechar as notas para conseguir conversar com o pessoal da segunda qual a nota que foi atribuída, tá? Na quarta-feira eu faço a mesma coisa. Finalizando a apresentação de todos, eu pego as notas com todos os avaliadores e aí eu consigo passar as notas para vocês. Tudo bem assim? Ô, professora, e qual é o mínimo para passar a nota? 60%, que dá 2.400, né? Se a gente for pensar que a nota é de 0 a 4.000. Tá, somando com todas as atividades, no caso a 1, 2 e 3 e a apresentação. Na verdade, isso depois eles vão somar, Lu. Isso a gente está falando só da apresentação. Tá. Na apresentação, o mínimo é 2.400. Na apresentação, vocês precisam ter a média que é a média da universidade, que é 60%. Certo, tá bom. Tá? Professora, o semestre que vem vai ter outra apresentação ou não? Só o ano que vem? Não, todo semestre a gente tem, tá? Todo semestre. Aí você tem que, por exemplo, se você perdeu, provavelmente você vai ter que colocar de novo, você vai passar por todas as etapas de novo. Vai ter que colocar todas as atividades novamente, tá? Você vai cursar novamente a disciplina. Muito bom. Obrigada.
tá? E aí tem uma nova apresentação, tem uma nova data de apresentação, Tá bom. tá? Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Por mim, não, Ana, tranquilo. Tranquilo? E aí você coloca as Tranquilo. cores. Professor, até amanhã a gente vai ter a planilha, quer dizer, os slides, para a gente poder começar a montar. A planilha já enviei, Caio. A planilha é aquela que você já tem, Ah, tá bom. Professora, tá? Tá no grupo. Oi. então, na hora de apresentar, a gente vai montar o slide e vai mandar para você no dia? que a Não, gente vocês entrar? conseguem, a partir do computador de vocês, ó, tá vendo esse negocinho aqui, ó, que tá escrito parar de compartilhar. Quando vocês entram na reunião, vocês também por aí conseguem fazer isso. Vocês vão compartilhar do computador, a partir do computador de vocês, Ah, entendi. tá? Eu vou deixar liberado isso, e aí vocês conseguem compartilhar. Mas no caso, professora, como que a gente vai fazer? Eu mesmo vou apresentar pelo meu celular, porque o meu computador não tem webcam, né? É da mesma forma, mas você tem que gravar o slide no celular, né? Porque vai ter que estar lá para você poder abrir no celular. Ah, entendi. E aí você coloca aqui, ó, compartilhar a tela. Quer ver? Vou abrir de novo para você, tá vendo? Ó, fechei, vocês não estão vendo mais minha tela. Parou de compartilhar. Quando vem aqui, ó, compartilhar. Aí você coloca, mesmo do celular, compartilhar a tela. Vai aparecer a tela do seu celular. Você já deixa o slide aberto. Entendi. Entendeu? Tá bom, e aí professor. vai aparecer o seu slide pra gente que tá assistindo. E vai apresentar por ordem, né? Tipo, o primeiro lá do grupo lá, segundo, terceiro, é isso? Exatamente. A ordem que tá lá naquela planilha que eu já enviei para vocês. Ah, tudo bem, então. Tá? E se passar dos 7 minutos assim, professora, você avisa? Não sei como que funciona. O professor que fica como presidente da banca, que a gente chama, ele avisa, tá? Então, por exemplo, eu não sei em que grupo que você tá. Você tá no meu, sentado no Jurailton, não sei. Então, eu vou falar para você, Marcela, mais 3 minutos. Ah, entendi. Eita, que nervoso. A gente vai infartar, assim, você não tem noção. Não vai infartar, não. É assim mesmo. Quando a gente está apresentando presencialmente, é que com banner é um pouquinho diferente, né? Mas, assim, a gente também conta o tempo. Mas quando a apresentação é assim, que nem antes a gente tinha a banca com apresentação de slide presencial, da mesma forma que vocês vão fazer agora online. A gente sempre tinha, só que quando eu tô presencial, eu levanto uma plaquinha para não falar com vocês e vocês não perderem a concentração. Então, eu sempre falo para vocês têm que olhar para mim de vez em quando. Aí eu levanto uma plaquinha, 2 minutos, 1 minuto, né? Como a gente vai estar por aqui, eu não vou interromper a sua apresentação de slide para colocar uma placa, né? Compartilhar minha tela com uma placa, 2 minutos. Eu vou dizer para você, Marcela, 2 minutos, tá? Eu vou avisando vocês, tá bom? Você largou ele porque ele começou. Sem estressar. Meu Deus, eu já tô vendo eu falando, pera. Tem mais um negocinho que eu quero falar, que eu quero explicar. Aquelas assim, né? Vocês já tem que... Ó, eu vou contar os caos da Tiana. Quando eu tinha que fazer essas coisas, e antes, assim, né? Claro que eu não sou de uma época um pouco remota, que, assim, pra vocês terem ideia, eu usava bip. É super moderno. Eu usava o cronômetro do relógio do micro-ondas. Então, quanto tempo eu tinha? 3 minutos? Eu colocava lá 3 minutos para esquentar o copo de água no micro-ondas. Que era para eu saber o tempo cronometrar. Vocês vão ter que treinar. Não deixem de treinar, gente. Não façam. Vocês podem fazer. Façam para vocês textos. Não tem problema nenhum. Só que não deixa para ficar lendo na hora da apresentação. Vocês vão treinar essa apresentação. Então, assim, é uma semana que vocês vão começar a treinar esse final de semana é para treinar com os maridos, com os namorados, com o papagaio, com a mãe, com o pai. Vem aqui ver a minha apresentação de TCC. Como se você tivesse
lá na frente, apresentando pra gente presencialmente, tá bom? Treinando, não tem erro. A apresentação sai bonitinha, sem nenhum problema. Professora, na fundamentação teórica, que você falou que tem 3 páginas lá, mas se por acaso eu ver que caber em 3 páginas, pode colocar mais uma ou tem que ser só nas 3 mesmo? A gente tem que ter um número, porque isso daí foi uma regra que eles me passaram, Caio. Que tem que ser no máximo 8 slides. Ah, tá, entendi. Entendeu? O que você pode fazer, se você tiver com muita dificuldade de colocar, é fazer isso aqui, ó. Isso você pode fazer mantendo os 2 slides. Dividir, ó, por exemplo, o objetivo, às vezes é bem pequenininho, né? Aí você faz isso aqui, ó. E aí você pode abrir uma outra caixa de texto e iniciar sua fundamentação teórica nesse mesmo slide. Ô, professora. Oi. Aí no objetivo, a gente coloca os nossos 3 objetivos. Isso, do jeitinho que tá lá no trabalho de vocês. Aí Objetivo geral e os objetivos específicos. O problema não coloca. Não, problema não. Não entra problema na hora da apresentação. O problema é só na hora de formatação de projeto. Tá? Professora, uma dúvida. Então, durante a apresentação, é algo direto, assim, né? É muito difícil os avaliadores interromper a apresentação para fazer perguntas? As perguntas não, a gente não sempre interrompe. A pergunta é no final, Renan. Tá. É isso mesmo, tá? A pergunta é no final. Tá bom, obrigado. Tá? E perguntas e, assim, colocações. Se eu tiver qualquer colocação para fazer a você, eu vou fazer isso no final. Então, vamos supor que você... sei lá, tá falando de ligamento cruzado anterior, e aí, sem querer, você erra na hora que você tá falando a fundamentação teórica e fala assim, então, ligamento cruzado lateral, eu não vou te corrigir na hora, e depois eu vou dizer para você no final, olha, Renan, na verdade, quando você disse naquele momento, era ligamento cruzado anterior, tá? Então, assim, a gente faz todas as colocações ao final da apresentação. Tá ótimo. Tá? Que mais, professora, mais ou menos quantas perguntas que vocês fazem? Ou depende se o trabalho está bem completo ou não? Depende da dinâmica da apresentação. Isso não tem uma regra. Ah, tá bom. Tá? Pro, e as perguntas não fogem muito do tema, né? É direto ali, né? Naquilo que eu falei. A gente vai se basear naquilo que você apresentou. Tá? É claro que se, por exemplo, você deixar umas lacunas muito importantes, deixar uma coisa muito incompleta, você vai ser mais questionada. Né? É o que a Daiane colocou. Se você formata uma apresentação em que você já faz algo mais completo, você explana bem, você coloca tudo o que precisa colocar, menores questões vão surgir, tá? É claro que os questionamentos, gente, ou qualquer crítica que seja feita ao trabalho, e as colocações vão precisar ser feitas, vocês nunca fizeram isso antes, tá? Isso é uma questão de aprendizagem. Por quê? Nós estamos preparando vocês para depois uma pós-graduação. Então, eu não posso deixar vocês saírem, por exemplo, cometendo alguns erros de apresentação. Então, o que for preciso, nós vamos colocar. Por exemplo, de repente, a gente vai ter que falar para você assim, olha, Nádia, aqui ficou faltando tal coisa, você poderia ter completado essa informação com isso. Às vezes, coisas que, porque vocês não têm experiência, vocês não percebem. E a gente vai fazer colocações. São o que nós chamamos de crítica construtiva, tá? Que é para você, quando for fazer uma nova apresentação em qualquer outro local, você já saiba, olha, aqui eu não posso fazer desse jeito, eu tenho que fazer daquele, tá? Então, assim, não fiquem assustados, porque colocações sempre vão existir, tá? Nada que seja um absurdo, claro, né? A não ser que o trabalho fuja completamente a qualquer tipo de regramento, né? Não vou dizer que a gente nunca teve, mas assim, é raro acontecer aquela coisa assim, sei lá, o seu tema é sobre lesão de ligamento cruzado anterior e você está falando durante todo o corpo do seu trabalho sobre acidente automobilístico. Eu vou dizer para você, olha, Nádia, desculpa, você
não utilizou de metodologia adequada, não existe coerência, ó, tá aqui, tem que ter, né, uma coisa que está sendo avaliada é a coerência em relação ao tema. Quer dizer, você diz para mim, lá no seu título, que você vai falar de lesão de ligamento cruzado e você fala de acidente automobilístico. Ou seja, não bate nem o título com o corpo do seu trabalho. Aí é fugir demais, entendeu? Uma coisa muito absurda que não dá pra gente fechar os olhos para esse tipo de situação, tá? Pro, Oi. o layout você vai mandar pra gente, que é com o logo da faculdade no final, atrás, melhor dizendo, mas a fonte tem que ser a mesma que você colocou, a gente pode usar a fonte que for de Não, a nossa fonte eu vou preferência. deixar vocês à vontade, tá? Não tem problema. A Uhum. fonte vocês podem mudar, não tem problema nenhum. Tem tá? problema usar cores que sejam diferentes de preto ou azul? Não, isso vocês podem colocar. Tomem cuidado só para não ficar difícil a visualização, tá? Cuidado na hora de escolher cor de fonte para não ficar muito difícil de visualizar. Lembra, por exemplo, que tia Ana é míope. Se ficar uma coisa muito difícil, eu vou ter dificuldade para enxergar o slide de vocês. Sim. Tá bom? Professora, Obrigada. Oi. vocês têm Nada. acesso ao nosso tema antes da apresentação? Sim, a gente dá uma olhada sempre antes do tema, né? Mas assim, o que eu vou avaliar, Renan, não é a parte escrita do seu trabalho. Não, sim. Tá? Fica tranquilo. A gente vai avaliar pela apresentação. Aham. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Professora, Oi. que nem o meu trabalho é mais envolvido com neuro. Quem vai me avaliar é a Fábia e a Juliana. Aí elas têm, tipo, tem que ver meu trabalho antes ou não? Não, elas não precisam receber antes. Você vai fazer a sua explanação. E assim, independente do professor que vai avaliar vocês, mesmo que ele não seja assim, não é o titular da área, por exemplo, você não caiu com o Jurailton, que seria, sei lá, da área neurológica. Mas todos nós temos a fundamentação básica para fazer essa avaliação, tá? Porque é óbvio que aquela coisa normal dentro da neurologia, todos nós sabemos, tá? Então, fica tranquila que você não vai ter prejuízo por conta disso, tá? A gente foca bastante na questão de metodologia, tá? Então, sigam as regras metodológicas bem direitinho. Entendi. Professora, Oi. no dia da apresentação, todo mundo que estiver no grupo vai estar ouvindo também ou é só os professores? Não, todos que estão no grupo, Todos, assim né? como na apresentação do banner, era assim, é aberto ao público, tá? Toda apresentação de TCC é uma apresentação pública, por formalidade, tá? Então, se nós estivéssemos presencialmente na universidade, por exemplo, o pessoal da nutrição quer ir lá ver a sua apresentação. Eles podem, porque a apresentação de todo o trabalho é pública. Entendi. Tá bom? Então, Tá bom, todos obrigada. que estão no grupo irão ver a sua apresentação. Assim como você vai ver a apresentação dos demais no grupo. Ok. Só o grupo dessas 5 pessoas, não é? Todo mundo da sala, não, né? Então, o pessoal da sala, se quiser entrar no link, né, por exemplo, a Vanessa vai apresentar na quarta, mas ela quer assistir os temas na segunda? Pode, porque é o que eu falei para vocês, a apresentação é pública, tá? Obrigatoriamente, os 5 que estão lá têm que estar na reunião. Aqueles 5 têm presença obrigatória no dia e na hora marcada. Os demais podem acessar. Então, no caso, quem for apresentar a segunda, pode entrar para assistir, professora, para ver como é que é? Pode. Tá? Pode. Vocês têm o link, a apresentação é de domínio público. E a apresentação, ela vai ser gravada e postada no portal? Que nem as aulas? Não, a gente não vai postar no portal. Não posso postar, mas ela vai ser gravada porque a instituição precisa de uma comprovação de que os trabalhos foram feitos.
Ah, sim, entendi. Tá? Então, fica única e exclusivamente para a questão de documentação da universidade. Isso vai servir como um documento a gravação. Mas ela não vai ser colocada para que os outros acessem, tá? Isso vocês podem ficar tranquilos. E a gente não pode ter acesso depois para a gente ver? Não, isso eu não vou liberar a gravação para todos, não. Se vocês precisarem, assistam no momento da aula, tá? No momento da reunião vocês podem, porque é o que eu falei para vocês, a apresentação é pública. Agora a gravação não, a gravação eu não vou liberar para todos, tá? Mais alguma dúvida? Acho que na hora. Então, só não esqueçam de criar o grupo, por favor, porque aí a gente faz a questão das notas, eu consigo fazer individualmente, tá? Se eu tenho vocês no grupo. Não esqueçam, gente, por favor, deixem os nominhos de vocês lá, tá? Para eu poder chamar cada um, porque tem algumas pessoas que deixam lá no WhatsApp só o telefone. Aí eu vou ter dificuldade, porque eu não vou saber quem é de quem. Eu vou pela listagem, pelo nominho que aparece, que nem aqui na tela para mim, tá bom? Até sexta-feira eu crio esse grupo, tá bom? Tá ótimo, perfeito. Até sexta-feira eu crio. A gente terminando a reunião agora, eu já envio para vocês os slides, tá? Já mando direitinho. Aí eu mando no grupo geral, que acredito que isso não tenha problema. Tá bom. Tá bom? Tá bom, Pro. Combinado, então? Combinado. Sim. Combinado. Preparem-se direitinho, tá? Estudem para apresentar, para vocês se sentirem seguros na hora de fazer a apresentação, tá bom? Uhum. Tá. Beleza.